Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 14. Livro dos Salmos, o Salmo de número 14. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem comem pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se levantará, se alegrará. Aleluias. Amém. Eu vou explicar o Salmo e depois nós faremos algumas aplicações próprias para as nossas vidas. Nós vivemos dias de extrema insegurança. Eu cheguei sexta, e bem não cheguei, então já fui surpreendido com uma notícia não muito agradável, de que um dos nossos irmãos passou por um infortúnio semana passada. E coisas como essas acontecem em todas as partes do nosso país. Não há um local que nós possamos dizer é seguro para que você possa andar e viver tranquilo, sem algum tipo de apreensão por conta da insegurança, da instabilidade que há no nosso país acerca do governo, dos poderes. Então, é certo que há um caos em nossa pátria e isso nos afeta. Mas a grande questão é como nós, igreja, reagimos a essas coisas que nos sobrevêm. De que maneira os crentes passam por esses percalços da vida e de que maneira eles saem desses percalços. Como anda o seu coração, como fica então a sua alma, depois de passar por momentos difíceis, que certamente traz grandes sofrimentos. O Salmo de número 14, ele é um salmo que relata o lamento de Davi por conta do perverso que habitava em Israel. É bem verdade que Israel, no Antigo Testamento, era o povo pactual de Deus. E nesse salmo, Davi então nos revela o levantar-se de uma grande quantidade de pessoas que pertenciam a Israel, pessoas que anteriormente faziam parte do pacto, da aliança, entretanto agora se comportavam, agiam e criam de um modo insensato. Passaram então a se tornar mais que ateus, tornaram-se agora perversos, e as suas obras trouxeram grandes males para o povo de Israel. O Salmo de número 14, vocês vão perceber que ele é muito semelhante ao Salmo 53. A diferença é apenas algumas coisas na linguagem, mas o teor do Salmo é basicamente o mesmo. Nós não sabemos a circunstância nem o tempo em que Davi escreve o Salmo, mas o que nós sabemos é que esse Salmo, ele é uma composição desse lamento pela presença do perverso em Israel, mas ao mesmo tempo você tem elementos de sabedoria e você também tem uma oração profética, um desejo para que Cristo
Cristo volte, aquele que verdadeiramente é quem segura as nossas vidas em suas mãos, o único poderoso para deter o mal que se encontra sobre a face da terra. Então esse salmo tem essa composição de lamento, de uma oração profética, mas também elementos de sabedoria. O salmo se divide basicamente em 4 partes. No verso 1 nós temos então o retrato do insensato, quem é o insensato, como ele se comporta. E aprove a Deus nos revelar nesse salmo o retrato do insensato, a fim também de nos advertir para que nós, na nossa caminhada cristã, em diversos momentos dela, também não queiramos andar ou nos comportar como esse insensato. Os versos de 2 a 4 nos revelam os olhos de Deus sobre a face da terra, a perspectiva divina acerca da humanidade, como Deus retrata então a humanidade. Os versos de 4 a 6 nós temos o refúgio dos crentes, e no verso 7 uma oração profética, e é a esperança do justo. O verso 1 então, Davi nos diz que diz o insensato no seu coração: não há Deus. A palavra hebraica para insensato é a palavra Nabal. E Nabal não significa apenas uma pessoa ignorante ou um ateu comum, mas Nabal implica em alguém malvado, alguém que reúne todas as suas forças para rejeitar o pacto, para rejeitar os compromissos pelos quais Deus fez com o seu povo. A palavra Nabal implica alguém perverso que age de modo agressivo, intencional. O seu desejo, a sua luta, o intuito de sua vida é ser contra Deus e contra a sua palavra. Nabal implica então não somente um ateu, mas uma pessoa que age corruptamente, intencionalmente. Ele despreza em todos os atos da vida dele e em todos os seus pensamentos a vontade divina. Então, se a palavra diz que o certo é andar pela direita, intencionalmente ele irá buscar andar pela esquerda. Esse perverso é alguém que rejeita as Escrituras, o próprio Deus e todo o projeto para o qual Deus criou para o homem. No verso 2, Davi nos diz que Deus olha dos céus para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Isso aqui é o contraponto, é o oposto do perverso. No verso 2, entender é exatamente o pecador remido, que compreende as Escrituras, que abraça a palavra de Deus, que se liga àquilo que Deus revelou dos céus a nós. O insensato faz o contrário. Ele rejeita, ele nega, ele exclui Deus da sua vida. E pior, ele age e pensa e crê que não prestará contas de nenhuma de suas ações e de nenhum dos seus pensamentos. Então, o principal ponto do insensato é exatamente a sua luta por viver contrário a Deus e a sua firme crença de que jamais prestará contas de cada um dos seus atos. Ele então vive por si, age por si, ele é o seu próprio Deus. Davi nos revela o coração desse homem quando ele diz: não há Deus. É o que ele diz no seu coração. Há uma rejeição deliberada acerca da majestade, acerca da glória, não somente da existência de Deus, mas de tudo aquilo pelo qual Deus é e Deus fez. Constitui-se então numa negação completa, não somente verbal, mas de ato, de tudo aquilo que Deus é e daquilo que Deus quer para os homens. A maneira desse homem se relacionar então com os outros homens é puramente mundana, carnal, é puramente egoísta, é algo completamente contrário aos padrões que Deus estabelece na sua palavra, é completamente contrário àquilo que nós lemos em João 15:17, porque no coração ele nutre o firme engano de que não há Deus. Observe comigo, na parte B do verso de número 1, que Davi nos mostra não somente o coração, mas as obras e os efeitos dessas obras, e por essa razão o lamento e a súplica para que Deus livre o seu povo de homens como estes. Então ele nos diz na parte B do verso, quando ele diz o seguinte: corrompem-se e praticam abominações,
já não há quem faça o bem. Davi usa 3 verbos aqui para intensificar as ações e os efeitos da vida desses insensatos. Ele diz que eles são corruptos, ou seja, significa ruína. Os seus atos promovem a destruição de suas próprias vidas e daqueles que estão ao seu redor. São pessoas que destroem. A corrupção é o efeito imediato de todos os seus atos. Davi também nos diz que as suas obras são más, são vis, ou seja, eles desprezam a majestade de Deus, a lei revelada. O que conduz às suas próprias vidas é exatamente aquilo que é oposto ao que Deus revelou em sua palavra. Não há quem faça o bem, ou seja, esses homens excluíram de suas vidas qualquer tipo de piedade, de socorro, de misericórdia. Davi afirma que, de modo geral, a vida desses homens é completamente ausente de benevolência e de algum tipo de misericórdia. Ao lamentar essa corrupção, ao chorar aos pés do seu Deus, acerca desse estado nefasto pelo qual Israel estava vivendo, Davi traz à sua memória exatamente o dilúvio. Quando ele diz, não há quem faça o bem, Davi está lembrando-se do dilúvio, momentos que antecederam o dilúvio, quando o povo de Deus, ao casar-se com os filhos de Caim, e começaram a praticar obras terríveis, suscitando então tamanho juízo jamais visto na história da humanidade. Ao lembrar então disso e ao registrar na palavra, Davi faz com que nós também nos lembremos de que Deus, diante de toda aquela calamidade social, diante de toda aquela calamidade espiritual, Ele veio com juízo e Ele julgou o mundo naqueles dias. E ao lembrar então de Noé, o que Davi quer que nós também nos lembremos é que assim como Deus julgou o mundo naqueles dias, também julgará os nossos. Julgará também os nossos dias. Ele então é como se ele fizesse uma pergunta retórica para si mesmo. Deus julgou anteriormente, não julgará hoje? Sim, ele julgará hoje. E pelo fato dele saber que Deus irá punir os maus e recompensar os bons, é por esta razão que ele suplica ao seu Deus e traz o seu coração aos pés daquele que verdadeiramente pode promover justiça e paz à sua alma. Então, no verso 1, ele nos revela quem é o insensato, como se comporta e quais são os efeitos das obras desses homens. Nos versos de 2 a 3, então, instruído pelo Espírito Santo, Davi nos revela agora como Deus vê o homem do seu alto e sublime trono. Davi então nos diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus vê a sua criação. Por mais contrário que pareça os nossos dias a esta verdade, mas Deus vê a sua criação. E Ele tem domínio sobre a sua criação. Por maior que seja a maldade, por mais forte que transpareça o mal, como se estivesse desenfreado em nossos dias, nada disso está fora do olhar prescrutador do nosso Deus. Deus vê a sua criação. O Rei Criador olha para baixo dos seus céus, para ver exatamente as obras das suas mãos. Deus observa as ações dos homens. Ao dizer isso, ao nos revelar que Deus contempla as nossas vidas, tanto as nossas quanto a dos homens maus, Davi nos faz lembrar que no passado Deus também olhou para a presença de corrupção dentro da sua criação. E ao constatar o mal ao redor do seu povo e causando mal ao seu povo, Deus moveu o seu braço a fim de defender o seu povo e de socorrê-lo. Gênesis 6,5, Deus olhou dos céus e viu a maldade do mundo e como a igreja havia se pervertido. Em Gênesis 11, capítulo 5, a Bíblia nos diz que Deus desce para ver a rebelião de Babel. Foi o próprio Deus quem ouviu o mal que subiu como que um clamor vindo de Sodoma e Gomorra, como nos diz Gênesis 18, verso 20 e 21.
E é esse mesmo Deus que também vê e ouve tudo aquilo que se passa no meio dos homens. É esse Deus que está atento a tudo aquilo que acontece ao seu povo. É esse mesmo Deus que verifica atentamente tudo aquilo que nós fazemos para a sua glória e tudo aquilo que os homens insensatos fazem contra nós e atentando contra a sua própria glória. Davi então nos diz que Deus olha do céu para ver o seu povo, o seu santo povo, mesmo que ele esteja no meio de insensatos e malignos. Mas Deus vê o seu povo. Davi nos diz então que os filhos que Deus olha com atenção são os seus filhos. Quando ele diz para ver se há quem entenda ou se há quem busque a Deus. A expressão colocada no original não dá a ideia de que Deus está procurando alguém, como se ele se sentisse rejeitado. A ideia é exatamente de que Deus olha atentamente para aqueles que entendem que são seus filhos. São aqueles justos, são aqueles que são caracterizados porque o amam, são aqueles que aderem à palavra, são aqueles que estão em meio a homens maus, mas são diferentes porque eles amam fazer a vontade do seu Deus na terra. Entender aqui implica em contraste com o insensato, que afasta de si a palavra, que ele lança a palavra de si. É o contrário daquele que luta por não fazer a vontade de Deus. Em 1 Samuel capítulo 13, o verso de número 14, o profeta Samuel diz ao próprio rei Saul que Deus o rejeitou porque encontrou um homem que fazia algo que lhe agradava, ou alguém que vivia conforme o seu agrado, e esse era o próprio Davi. A ideia então de entender e de buscar a Deus, não é que Deus esteja à procura, como se procurando num palheiro, é a ideia de olhar atentamente aqueles que entendem a palavra, e aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que o querem. A ideia aqui é exatamente de homens e mulheres que vivem segundo um padrão de santidade, de pureza, de justiça, que emanam do próprio Deus e da sua palavra. E por esta razão, pelo fato deles serem santos, é que eles são alvos de grande perseguição, além de toda a maldade que jaz no mundo. Mas o fato de sermos santos, isso atrai os olhos do mal, a fim de quererem nos devorar. A ideia aqui é de uma diferença clara entre aqueles que verdadeiramente se relacionam com Deus e daqueles que não se relacionam com Ele. Os santos frequentemente são alvos de perseguições, de abusos, de aflições, e o próprio Senhor Jesus antecipou a todos nós: no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja, disse: todos que querem viver piedosamente, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, sempre passarão por perseguições e por sofrimentos. Quando Deus então olha dos céus, Ele não está à procura, como se não tivesse, mas a ideia é de que Ele olha atentamente para aqueles que vivem dessa maneira, daqueles que entendem a palavra e daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Os olhos graciosos de Deus estão sobre os seus filhos, para os defender, para os livrar, para os guardar. Deus não está como se perdido, procurando alguém que o adorasse. Pelo contrário, Ele conhece todos os seus adoradores, e os seus olhos atentamente repousam sobre nós, mesmo que vivamos em meio a toda a calamidade pela qual estamos passando nos dias de hoje. No verso 3, Deus então nos revela qual a razão de todo esse seu olhar atento. A primeira razão, logicamente, é o seu amor, e a segunda é o seu cuidado paternal. Observe que o próprio Deus nos revela aqueles que estão ao nosso redor e que não o pertencem. Veja que o texto nos diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O verso 3 registra a falência humana, registra então o resultado prático do homem que quis viver longe de Deus e contrário à sua palavra. O verso 3 então nos registra o insensato de um modo global.
O resultado desse modelo de querer viver sem Deus, sem a palavra, crendo que não haverá prestação de contas no juízo, é exatamente revelado para nós como algo extraviado, danificado. A humanidade foi extraviada e se corrompeu. Ela virou as costas para o seu Deus, o seu Criador, e para a sua lei. É interessante observar esse verso, porque muitas pessoas questionam a existência de Deus pela presença do mal no mundo. E perguntam se Deus é bom, por que há tanto mal? Ou se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? A ideia é simples, não é que Deus não exista porque haja mal no mundo. A ideia é clara, o mal está no mundo porque a humanidade não quis viver com esse Deus que é bom. A responsabilidade da presença do mal no mundo não é de Deus. Pelo contrário, é pela sua existência que as coisas não estão piores. É pela sua mão que refreia as ações de Satanás que as coisas não estão ainda piores. É pelo fato de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, refrear o homem no seu próprio coração. Senão nós e todos os homens estaríamos fazendo as coisas mais depravadas imagináveis possíveis. O verso 3 então nos mostra que é pela presença de Deus, é pela igreja que está na terra, é pelos seus olhos que nos contemplam, que as coisas não estão pior. E a razão de nós, ou qualquer outra pessoa, sofrer algum tipo de moléstia nessa terra, se dá tão somente pela presença do mal no mundo, e não pela inércia ou inatividade do nosso Deus. Quando nós passamos por qualquer tipo de sofrimento, não importa qual seja, o que deve vir ao nosso coração é que mesmo naquele momento o Senhor nos contempla. E algo muito maior e mais precioso do que o corpo e os bens materiais o Senhor preservou, a nossa alma. Ela ninguém pode tocar, nem mal algum pode atingi-la. Por mais que Satanás, em toda a sua fúria, tente atrapalhar ou tente trazer pânico ao nosso coração, ele não consegue, porque as nossas almas são devidamente guardadas pelo Espírito, o Espírito do nosso Deus, o nosso Criador. O texto então nos diz que a humanidade faliu no seu propósito básico, por isso ele diz que eles se corromperam, a ideia de extraviar. Eles viraram as costas para o nosso Deus e a sua lei, e isso aconteceu primeiramente em Adão, quando Adão e Eva decidiram viver por sua própria sabedoria. E isso acontece até os dias de hoje. Os homens querem viver pelo seu próprio entendimento e poder, e não querem depender daquele que o criou. Esse extraviamento se deu exatamente no propósito da nossa existência. É bem verdade que nós não fomos criados nem para morrer, nem para sofrer. Entretanto, pelo fato do pecado ter entrado no mundo, corrompendo então toda a humanidade, fomos extraviados agora do principal e maior propósito da nossa existência, para o qual nós fomos feitos, que foi para viver em plena comunhão com Deus e para gozar do seu bem por toda a eternidade. A humanidade apostatou desse propósito na criação, e agora o texto nos diz, quando ele usa a expressão que juntamente se corromperam, a ideia de que eles estão fedendo como um cadáver que está apodrecendo e sujos por conta do próprio pecado. E é por essa razão que crentes sofrem, e é por esta razão que crentes passam por infortúnios nesse mundo. É por essa razão que nós somos assaltados, ou temos qualquer outro tipo, ou sofremos qualquer outro tipo de moléstia. É por essa razão. É porque o mal está no mundo, é porque a humanidade rejeitou o seu Criador, decidiu viver por suas próprias forças e sabedoria. Não é pela inatividade do nosso Deus, pelo contrário. Pela sua boa mão, dia após dia, nós somos preservados. E quando algo de mal nos acontece, tudo isso está sob seu controle. E ainda há, mesmo nesse mal, um bem da parte de Deus para nós. Talvez não o compreendamos no momento, mas certamente o compreenderemos depois. O texto então nos diz que não há quem faça o bem,
Não há nenhum sequer, ou seja, a condição em que a humanidade se perdeu é de perdição completa. Nada podem fazer para mudar essa sina, a não ser que o sangue do Senhor Jesus os lave do seu pecado, os reviva e os restaure ao seu propósito original, que é de viver em comunhão com Deus e gozar o seu bem por toda a eternidade. Não há quem faça o bem apenas para explicar. Não é que Deus esteja procurando pessoas generosas para dar esmolas, para que estas subam aos céus. A ideia do bem aqui não é a ideia da bondade, mas é a ideia do bem espiritual, do bem pactual, do bem que a palavra revela, que é nosso dever. E como diz Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 10, foi para esse bem que nós fomos criados, as boas obras. Os versos de 4 a 6 nos revelam então o refúgio dos crentes. Nos versos 2 e 3, nós vimos a situação da humanidade, da igreja, mas da ótica divina. Deus olha o seu povo e nós temos então um retrato de toda a humanidade. Talvez se parássemos apenas aqui, seríamos então grandemente desestimulados a continuar a vida ou a continuar crendo. Mas os versos de 4 a 6 são providenciais e nos revelam o refúgio dos crentes e como Deus se coloca como aquele que é o nosso defensor. Então, a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa alegria em viver nessa terra, mesmo diante de todas essas calamidades, os versos de 4 a 6 nos revelam quem promove tudo isso em nossas vidas. O texto então diz que, no verso 4, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem comem pão, que não invocam o Senhor? Os malfeitores não conhecem Deus de modo íntimo, e por esta razão eles oprimem o povo de Deus sem saber a quem estão ofendendo. Eles cometem algumas atrocidades, mas eles não estão entendidos de quem eles ofendem e qual é o peso de tal ofensa. Eles estão, Davi nos diz, como que devorando o povo por conta de que odeiam a justiça, odeiam os justos, odeiam então a palavra e por esta razão promovem todo tipo de males. Mas quando Davi diz, acaso os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, fazem isso como quem come pão, ou seja, algo natural e tranquilo, mais ou menos como nos nossos dias, que tirar a vida de outra pessoa se tornou banal. Esses homens que cometem isso não estão raciocinando, não estão percebendo o mal que estão fazendo e a quem estão fazendo tal mal. Davi nos diz que repentinamente Deus trará juízo sobre eles. Repentinamente Deus irá atormentar as suas almas pelos séculos dos séculos com a sua justiça. Primeiro, porque foram contrários ao próprio Deus. Em segundo, porque perseguiram e maltrataram o seu povo. E em terceiro, por conta do mal que eles estavam praticando sobre a face da terra. No verso 5 ele nos diz, grande pavor tomará conta deles, grande pavor, e a razão é simples, porque Deus está com a linhagem do justo, Deus está ao lado do seu povo, Deus é aquele que é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele está ao lado do seu povo. Os crentes, ainda que vivam no meio de toda a calamidade pela qual nós estamos passando, eles têm por certo a companhia de alguém que é poderoso, e esse alguém que está ao lado deles é o próprio Deus, é o Criador dos céus e da terra. Deus não está longe do seu povo, mas Ele está próximo do seu povo. Por mais que a maldade humana, por mais que os dias maus, como que nós estamos passando, queiram transparecer uma ideia de que Deus está longe, essa é uma inverdade vendida por Satanás e que nós não podemos dar crédito. Deus não está longe do seu povo, Ele está ao lado do seu povo, Ele protege o seu povo, mesmo em momentos de grande aflição,
aflição, mesmo em momentos de grande sofrimento, ainda assim Deus está ao lado do seu povo, jamais se apartará do seu povo. O texto é claro em dizer: o juízo virá, porque o Senhor está com a linhagem do justo. Ainda que os homens façam os seus gracejos com a nossa fé, ainda que os ímpios se lancem contra aquilo que cremos, como diz o verso de número 6, ainda que eles coloquem o nosso Deus como ridículo nos seus pensamentos, nada disso importa. O que nos importa é como nos diz Davi no verso 6, na parte B: o Senhor é o nosso refúgio. E tão certo como nós estamos aqui, nos vendo uns aos outros, tão certo é a presença de Deus, vendo-nos e ao nosso lado, mesmo que o mundo não o creia, mesmo que os homens não deem crédito, ainda que o mal pareça galopar sobre a face da terra, ele não triunfará e ele não avançará, porque o nosso Deus está ao lado do seu povo. Ele meterá ridículo todos esses homens, trazendo então o seu juízo sobre eles, sobre suas vidas, sobre tudo aquilo pelo qual eles são e sobre o legado desses homens. O refúgio dos crentes então está na presença pactual de Deus. O mundo mal tem um propósito, eu vou dizer mais adiante, mas o que nós jamais podemos deixar de ver é a presença bendita do nosso Deus, protegendo-nos, guardando-nos. Ele está conosco. Ainda que nós passemos por algum tipo de abuso nessa terra, Ele ainda assim está conosco. Em momento algum, Deus deixará de ser o refúgio dos seus filhos, porque se isso acontecer, Ele nega a si mesmo, Ele deixa de ser quem Ele é. Em hipótese alguma, nós andaremos longe do nosso Deus e da sua proteção. O verso 7, então, conclui o Salmo. E aqui nós temos uma oração e, ao mesmo tempo, uma profecia. Davi, então, nos diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Esse verso, ele é um verso que é uma oração e é uma profecia, e ele revela então o desejo dos crentes, o desejo da vinda do Salvador, o desejo da revelação final do justo, do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, da punição definitiva dos homens maus, do aprisionamento eterno de Satanás no inferno. Essa oração é exatamente o que transparece a fé do salmista, mesmo vivendo em momentos de grande instabilidade e de grande calamidade. O salmista então diz: de Sião vem a salvação de Israel. Israel esperava pela salvação que vinha de Sião. O Monte Sião foi exatamente o monte que Deus escolheu para que no Antigo Testamento fosse sinal de sua presença com o seu povo. Foi exatamente nesse monte que Deus exigiu que Abraão levasse Isaque para ser sacrificado. E foi nesse monte que Isaque não morreu, porque um cordeiro o substituiu naquele altar. Desde o Antigo Testamento, bem dos primórdios, Deus começou a ensinar ao seu povo que de Sião viria o Salvador, o Redentor do mundo. Sião então se tornou o centro religioso de Israel. O templo foi construído em Sião. O tabernáculo estava lá, a arca da aliança estava lá, o sinal da presença de Deus com o seu povo. Deus escolheu esse lugar para revelar-se pessoalmente ao seu povo. Sião então aponta para a presença de Deus como o Salvador do seu povo. Davi então diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Sião então apontava para o Messias, para o Salvador,
E quando Davi diz, tomara que de Sião viesse a salvação, os crentes do Antigo Testamento, por mais que não soubessem o nome do seu Salvador, que seria Jesus, mas eles sabiam que o Salvador era um homem, alguém que seria revelado pelo próprio Deus, assim como o templo foi revelado, alguém que substituiria a arca, alguém que substituiria o tabernáculo e todos os seus utensílios. Os crentes do Antigo Testamento já sabiam, eles tinham plena confiança de que já estavam salvos, a sua salvação estava já nas mãos do seu Salvador, o Salvador já havia salvado cada um deles. O que estavam aguardando era apenas a plena revelação do Salvador. Eles aguardavam a vinda do Messias, mas eles já sabiam que havia um Messias, alguém que se dispôs voluntariamente da parte de Deus para salvá-los. O preço de substituí-los no altar, como Isaque foi substituído, isso já era crido e esperado pelo povo de Israel. Eles sabiam que de Sião viria então o Salvador. O Messias esperado vem de Sião, vem dos judeus, os judeus creem nisso. Eles aguardam então a revelação, e eles oram para que Deus revele o Salvador. Eles suplicam para que Deus de fato dê cabo de todas estas coisas que eram apenas sinais e símbolos, e traga agora de verdade e prontamente o Salvador de suas almas. Intencionalmente, Davi deseja esse dia. Ele não conhece pessoalmente o Senhor Jesus, mas pelos olhos da fé, ele já o tem como seu Salvador, e ele já sabe que ele está nas mãos de Cristo. No Antigo Testamento, de fato, os crentes ainda não compreendiam como seria todo esse processo revelacional do Salvador. Entretanto, uma coisa era bem certa: eles sabiam que Deus, intencionalmente pelo seu amor, já os tinha em suas mãos, e que o próprio Deus era o Salvador, e que Deus então revelaria esse Salvador, vindo de sua parte, sendo Deus, no tempo certo. Por isso então, na sua oração, ele manifesta a sua fé e o seu desejo e diz: tomara que de Sião revele logo o Salvador, para que ele dê cabo da maldade do mundo, estabeleça o reino. Tomara que de Sião Cristo seja logo revelado. É então a oração de Davi. A frase, quando ele diz, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, a ideia de restaurar a sorte é a ideia de um cativeiro. E de fato, os crentes, como toda a humanidade, estavam num cativeiro. Um cativeiro que não era físico, mas espiritual. Nós vimos no verso 1 e no verso de número 3, a condição da humanidade cativa ao pecado, presa ao pecado. Como o coração é quem governa a vida desses homens e não o Senhor. E como eles agem e vivem como se não existisse ninguém maior do que eles. Como eles vivem e creem que não há ninguém que pedirá conta de seus pensamentos, palavras e ações. A humanidade então está cativa ao pecado, presa às leis de Satanás. E por isso então Davi diz, quando o Salvador vier, ele irá restaurar a sorte do povo. Ele vai quebrar os grilhões desse cativeiro. Ele vai abrir as portas dessa prisão. Ele vai trazer então agora verdadeiramente liberdade, porque nele há liberdade. Mesmo que nós não tenhamos segurança nesse mundo por conta do mal que está presente neste mundo, mas em Cristo nós somos verdadeiramente livres para viver, e nele Cristo somos verdadeiramente livres para andar, porque Ele é aquele que diariamente está conosco. É o nosso guardador, é o nosso Salvador, é o nosso refúgio. Então Davi diz, tomara que venha logo de Sião o Salvador. A sua súplica é para que Deus revele Cristo, para que Cristo venha e quebre os grilhões do pecado e de Satanás, e verdadeiramente leve livre todo aquele que está cativo. E isso pela mediação dele na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua morte,
em substituição de cada um de nós. Davi então suplica: Senhor, restaura o seu povo. Seu povo está preso. Somente quando Cristo vier é que verdadeiramente haverá paz no mundo. Somente quando Cristo vier é que verdadeiramente haverá justiça no mundo. Somente quando Cristo for revelado é que verdadeiramente o mundo terá paz. Percebam na parte final do verso 7, quando ele diz: então exultará Jacó e Israel se alegrará. A certeza da salvação, mesmo em meio a toda aquela circunstância ruim, mesmo em meio à presença de homens maus, mesmo sofrendo moléstia por homens perversos, mas a certeza da redenção promove grande alegria no coração de Davi. E é essa mesma certeza que promove grande alegria nos nossos corações também. Os nossos dias são tão maus quanto os dias de Davi. E por que estamos alegres? É porque nós nos contentamos já com esse mundo? Não, é por conta da redenção, é da salvação. Cristo traz consigo alegria àqueles que o possuem. Os filhos de Jacó, como ele diz, exultará Jacó, é um símbolo para a linhagem espiritual que pertence ao Senhor, e não os de carne, ou seja, não está se referindo especificamente a Israel físico, mas sim ao Israel espiritual. Os redimidos, em todas as épocas da história humana, sempre foram revelados no meio dos homens maus, no meio de uma sociedade pagã e perversa. E uma das maneiras da revelação desses crentes foi a alegria que habitava no coração deles por conta da salvação. Eles sabiam que eram filhos amados, resgatados. Eles sabiam que os dias maus seriam passageiros, mas os dias de felicidade nos céus são eternos. Eles já desfrutavam da segurança que Jesus os tinha em suas mãos. A alegria desses crentes estava então na revelação do Salvador, o Senhor Jesus. E é dessa maneira que nós também temos que viver nos dias de hoje e enfrentar as calamidades pelas quais temos visto nos dias de hoje, certos de que nós somos preservados em Cristo, estamos em suas mãos, é o nosso Salvador. A obra feita na cruz promove grande alegria no coração daqueles que verdadeiramente são salvos, porque estes entendem verdadeiramente que esses dias maus são curtos e poucos, mas os dias de felicidade a serem vividos nos céus são eternos, não terão fim. Que aplicações podemos fazer para as nossas vidas acerca desse texto? Basicamente, o Salmo nos revela duas grandes doutrinas: a depravação humana e a providência divina em socorrer o seu povo. Dentro do socorro tem a manifestação da sua justiça em defender-nos e em julgar os ímpios. Mas, aplicando esse texto para as nossas vidas, é bem verdade que a maldade produzida pelo mundo dos nossos dias tem o poder de nos amedrontar. É bem verdade que os homens insensatos conseguem sim, muitas vezes, nos deixar um pouco temerosos. E isso causa alguns impactos na nossa vida, como por exemplo, muitos crentes, ao sofrerem algum tipo de moléstia, algum tipo de infortúnio, e ao viverem amedrontados por conta disso, começam a deixar de nutrir nos seus corações a esperança pelo livramento divino. Começam a achar que a segurança física dele depende dele mesmo,
e de algumas coisas e alguns cuidados pelos quais ele precisa ter. E é bem verdade, devemos ser cautelosos e cuidadosos. Mas nada pode substituir o livramento divino. E quando os crentes, por estarem amedrontados com a presença do mal no mundo, começam a deixar de esperar pelo livramento divino, então algo muito maior começa a frutificar nos seus corações. Começa então a vir um pavor maior, começam a esfriar na fé, porque não creem mais no Deus que eles professam crer. Eles diminuem as suas orações, porque não acreditam mais que Deus está lado a lado e que os ouve. Começam a olhar para a malignidade humana como algo sem solução. E então começam a viver desesperançosos. Não aguardam mais os céus, não desejam mais o seu Cristo, porque não há, nessas circunstâncias, um coração afeito e desejoso por Ele diariamente. Com o passar do tempo, toda essa circunstância irá produzir um outro fruto. Os crentes começam a se acostumar com esse modelo de vida e de coração. E começam a achar que é normal não orar mais pela sua segurança, dele e de sua família. Começam a achar que é normal não esperar mais pelos livramentos do Senhor. Começam a achar que é normal viver amedrontados como se não houvesse um Deus que regesse essa terra. Ainda que ela seja má, ainda que o mal esteja no nosso meio, ainda que o pecado transpareça estar sem freios, há um Deus que governa esse mundo. E os crentes não podem deixar de crer nessa verdade. Não crer no governo, não crer nos livramentos divinos, acostumar-nos com a maldade do mundo, é negar o nosso Deus. E é agir, talvez involuntariamente, como o insensato do verso 1, não a Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos dar por vencido, porque Cristo venceu por nós. O povo de Deus não pode se acostumar com a presença do mal. E nós não podemos também nos acostumar com essa ideia de que é assim mesmo, os tempos são esses. Não. Os crentes foram chamados para ser luz no mundo. E quando a luz começa a achar que não precisa mais brilhar, o resultado imediato é que ela se apaga. E se as trevas que já existem, se nós não brilharmos, se tornarão em grandes trevas, mais densas do que as que são hoje. Ainda que tudo ande contrário à nossa fé, os crentes não são chamados e não foram chamados para viver amedrontados, sem crer no poder de Deus para guardá-los e livrá-los, sem orar pedindo os livramentos. Não foram chamados para viver assim. Eles foram chamados para viver pela fé e para brilharem. E a luz que devemos brilhar é a luz de Cristo. E isso só acontecerá quando nós, mesmo em todo esse mal, continuarmos verdadeiramente crendo no poder do nosso Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos salvar, para julgar o ímpio. Deus governa esse mundo. Os crentes precisam despertar em suas orações. Precisamos despertar nas nossas orações. Não estou dizendo que é para você ficar gritando ou querer pular lá da galeria, mas os crentes precisam despertar nas suas orações.
E não é apenas dizer, Senhor, me guarde nessa viagem, mas é verdadeiramente nos seus corações entender que Deus vai guardá-los. A prática da oração não é apenas fechar os olhos e abrir a boca, mas a prática da oração começa com o coração. A fala com Deus inicia na alma, quando verdadeiramente cremos em quem Ele é, no seu governo, no que Ele faz. Os crentes são chamados para viver assim, mesmo em meio a toda a calamidade pela qual estamos vivendo nos dias de hoje. Não olhar para o socorro divino, o socorro que vem do nosso Deus, é um pecado. É como se nós, pela incredulidade, atássemos as mãos do nosso Deus com as correias da maldade deste mundo. Nós não podemos fazer isso. Nós fomos chamados para viver em santidade. E um dos aspectos da santidade é corajosamente vivermos dependendo do nosso Deus. Corajosamente dependermos do socorro que vem do nosso Deus. O modelo de vida que o mundo tenta nos fazer abraçar é esse. É de achar que o mundo não tem solução, anulando a cruz de Cristo. É de achar que o mal que está na terra é algo apenas temporal, anulando a revelação das Escrituras. E de que Ele não tem controle, anulando o governo do nosso Deus. Esse modelo de vida tem que ser rejeitado por nós. Ele é contrário à palavra de Deus. Completamente contrário à palavra de Deus. O texto também nos ensina que Deus vê os seus filhos do seu trono. Isso significa dizer que Ele olha para mim e para você. E Ele sabe o que nós passamos em cada momento da nossa vida. Existem coisas que nós vivemos e experimentamos ao longo do dia que ninguém nos vê. Existem sofrimentos que não são sentidos pela carne, então ninguém sabe. Mas o nosso Deus conhece cada uma destas coisas. Verdadeiramente Ele olha para mim e para você em todos os momentos da nossa vida. Isso é um grande refrigério para as nossas almas. Somos injustiçados, pagamos nossos impostos para viver aprisionados em nossos lares, e às vezes nós nos perguntamos, ninguém vê isso? Mas tem alguém que vê. Do seu alto e sublime trono, Deus vê isso. E é por isso que o texto nos diz que Ele está com a linhagem dos justos. Ele torna as nossas grades mais fortes contra os intentos do mal. Ele faz com que as nossas trancas sejam mais resistentes aos abalos deste mundo. Ele está com a linhagem dos justos. É o nosso escudo, é a nossa defesa. Ele olha e do seu alto e sublime trono contempla cada um de nós. Não interessa o tipo de sofrimento e injustiça que padeçamos, se é em casa, no trabalho, na escola, na igreja, se sofremos algo de pessoas próximas ou distantes, pouco importa. O que importa é que Deus vê cada momento. E por esta razão Ele é a nossa defesa. Porque Ele é o único que consegue prescrutar todas as circunstâncias das nossas vidas, em todos os momentos dela. Por isso então, ao passar por sofrimentos, por infortúnios, revigore sua fé.
sabendo que naquele momento, ainda que homens maus, como na casa do nosso irmão, estavam lá, Deus estava lá. E o intento do coração deles foi refreado. Eles não fizeram mais mal porque são bonzinhos, foi porque Deus não permitiu. A razão é simples. O texto nos diz que a humanidade sem Deus, ela está extraviada, ela luta contra a palavra. O que é que vai impedir pessoas más de fazer o mal? Somente o Senhor. E a razão é essa, porque Ele está conosco e olha do seu trono as nossas vidas. Então, ao passar por esses momentos difíceis, revigore a sua fé, sabendo que o seu Deus é a sua defesa, sabendo que o seu Deus é o seu escudo. Perdoe os seus ofensores, porque a amargura te levará à incredulidade. Perdoe os seus ofensores. Esses homens maus precisam de nossas orações para que o Espírito alcance seus corações, porque do contrário irão arder no fogo do inferno eternamente. Então eles precisam que nós façamos orações para que Deus os alcance. Confie no poder de Deus, que verdadeiramente te sustenta, e na sua justiça para punir os ímpios. Há um órgão no mundo que foi estabelecido para tentar suplantar a justiça de Deus na terra, chamado Nações Unidas. Esse órgão, criado depois da Segunda Guerra Mundial, pleiteia arrogantemente a paz do mundo com suas forças, contrariando uma revelação de Cristo, quando Ele disse que sempre haveriam guerras no mundo. E qual a razão das guerras? É porque Deus se alegra com a morte de pessoas? Não. A razão das guerras é para lembrar à igreja que o seu Salvador virá para levá-los para si. Os homens jamais se esqueceriam, tanto crentes quanto os descrentes, do regresso de Cristo. E um dos sinais foi o sofrimento, as guerras. E esse órgão, então, arrogantemente pleiteia reger as nações, conduzindo-as para tempos de paz e prosperidade. E muitos de nós, ao invés de depositar os nossos corações confiantemente no nosso Deus, que é vivo e poderoso, também fazemos a mesma coisa. Depositamos nossa confiança, nossa segurança, nossa paz, nosso progresso em órgãos. Meus irmãos, creia com todas as forças do seu coração, ninguém vai defender-nos a não ser Cristo. Porque todos esses órgãos são falíveis e falharão. O único que não pode falhar é o nosso Deus. E no Salmo 27, no verso 10, o texto nos diz que ainda que pai e mãe nos abandone, Deus jamais nos abandonará. Não estou dizendo que é para nós apedrejarmos a polícia, os órgãos, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode transferir a sua fé de Deus para esses órgãos, a sua esperança, a sua dependência. Não faça isso. A confiança do crente sempre dependerá do nosso Deus, porque somente Ele é poderoso para punir os maus e recompensar os bons. Por fim, esse texto nos incentiva a orar pedindo pela volta de Cristo. Somente Cristo dará cabo do mal. Somente o retorno do Senhor Jesus dará fim
a toda a maldade que há na terra. Então, ore pela vinda de Cristo. Ore para que Jesus volte. Viva exatamente na certeza do seu retorno, porque somente Ele, somente o Senhor Jesus, poderá desfazer tudo o que está sendo construído por Satanás e pelos homens maus nos nossos dias. Essa oração, do verso 7, ela nos lembra muito a oração do Pai Nosso, Mateus 6, de 9 a 13, quando o Senhor Jesus nos ensinou a dizer: Pai, nos livra das tentações, nos preserva das tentações, nos guarda das intenções de Satanás. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem pela sua vinda dessa maneira, que Cristo volte para definitivamente estabelecer o seu reino, sentenciar os maus a condenações eternas e verdadeiramente estabelecer o seu galardão sobre cada um de nós e de todos aqueles, desde Adão até o último, que esperam por Ele, que dependem dEle e que confiam nele. Que Deus nos dê graça e que nós, com toda essa maldade, com todo esse sofrimento, aprendamos a viver confiadamente no nosso Deus, que é poderoso para nos guardar. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Senhor nosso, glórias e majestades sejam tributadas ao Senhor. Primeiro, por quem o Senhor é, o Deus único e verdadeiro, o único digno de ser adorado, crido e louvado. Em segundo, pelas obras das Tuas mãos, nós somos obras das Tuas mãos. E além de pertencermos ao Senhor por criação, Te pertencemos por adoção. O Senhor decidiu nos amar desde toda a eternidade e decidiu nos fazer Teus filhos, e com amor eterno nos tem no número da Sua família. Exaltado seja o Teu nome. Rendemos-Te glória também, porque dia após dia o Senhor tem nos guardado e nos preservado do mal. Ainda que o mundo pareça, ó Deus, estar sem freio, caindo aos pedaços, o Senhor reina soberanamente sobre cada parte e sobre cada pessoa que habita na terra. Mesmo sobre aqueles que vivem desenfreados, o Senhor os sentenciou a grandes condenações e apenas o permite se envolver ainda mais com o seu próprio mal. A nós, Teu povo, dia a dia o Senhor tem nos guardado. E como disse o Teu servo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, os Teus santos anjos estão ao nosso redor para nos guardar e proteger. E quando algum mal é sofrido por nós, não é pela falta do Seu poder ou a capacidade dos Teus anjos de ministrarem segurança a nós, mas é o Senhor nos lembrando que essa terra não é nossa casa. É o Senhor nos mostrando que a nossa casa não é onde o Senhor é rejeitado, mas que a nossa casa é a Tua casa, é o Teu reino, é o lugar de glórias e majestades, é o lugar da presença eterna e bendita do Teu Filho por todos os séculos. Mesmo sofrendo males, nós Te damos graça, Senhor, porque nada acontece fora do Teu propósito, nem longe dos Teus olhos. E como um Pai santo e bondoso, o Senhor vem e dispensa os Teus cuidados sobre as nossas feridas e faz com que cada uma delas seja sarada e nos revigora e nos torna fortes outra vez e nos faz viver continuamente para a glória do Teu nome, esperando o nosso Redentor. Do Teu alto e sublime trono, ó Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nesse instante o Espírito ministre, ó Deus, a cada um de nós aquilo pelo qual o Senhor separou, conforme a necessidade de cada um. Se consolo, consolo, se exortação, exortação. Mas o Senhor, como um Pai Santo, certamente nos alimentará da Tua presença e da Tua palavra. Dispensa-nos em paz, com a certeza dos Teus cuidados,
trazendo-nos grande ousadia ao coração para vivermos em fé, mesmo no mundo mau como um dos nossos dias. Para a glória de Cristo, é que nós te suplicamos estas bênçãos. Amém.